grande irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Sejam bem-vindos ao 13º episódio da segunda temporada de A Grande Irmã. Hoje, nossa viagem intergaláctica vai explorar os caminhos da inteligência artificial, que para muitos vai roubar nossos empregos e acabar com a vida humana na Terra, como se a gente precisasse de ajuda para isso. Vamos começar a explorar um dos elementos mais famosos de inteligência artificial, que é o ChatGPT, que tem sido utilizado por programadores e criadores de conteúdo no mundo todo, auxiliando na produção de textos e peças de software. E vamos também falar do futuro da inteligência artificial. Esse roteiro se baseia em uma reportagem da Super Interessante, da edição 443 de fevereiro de 2023. Mas antes de continuarmos falando dos desejos distópicos da inteligência artificial, quero fazer as mendicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram em @grandeirmã, que você deve seguir para mais conteúdos. E como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa para funcionar e por isso convido você que me ouve para se tornar nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ 12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link na descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A inteligência artificial é apenas um reflexo de nós mesmos. É o resultado da nossa própria busca pela eficiência, pela evolução e pela perfeição. E ao mesmo tempo em que nos permite alcançar novos patamares, também nos obriga a enfrentar novos desafios e a repensar nossa própria existência. Espero que vocês, caros leitores, estejam prontos para embarcar nessa jornada. Por incrível que pareça, o parágrafo dito anteriormente não foi escrito por uma pessoa, mas sim pelo ChatGPT, em resposta a um pedido do diretor da redação da Super Interessante, Alexandre Versinhag, que pediu a ele um texto para a seção de carta ao leitor da revista Super Interessante sobre a inteligência artificial. E ele escreveu um texto, cujo esse seria o melhor pedaço, e claro, é um trecho totalmente inédito. Quando se fala de inteligência artificial, podemos nos lembrar de diversas referências de cultura pop, como o famoso olho vermelho da câmera do computador HAL 9000 no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou então o famoso menininho robô do filme Inteligência Artificial, que se inspira na história do Pinóquio. O exemplo mais comum de inteligência artificial atual é o ChatGPT, que é um robô, um bot online, que consegue responder perguntas e escrever textos praticamente inéditos de uma forma bem humana, utilizando milhares de referências existentes na internet. O ChatGPT foi criado pela empresa OpenAI e é alimentado com milhares de textos e tem adquirido, quase que por conta própria, uma autonomia muito grande. O ChatGPT consegue atender aos pedidos mais escalafobéticos que você pode fazer para ele, como explicar, por exemplo, a teoria da relatividade para uma criança, e também escreve códigos de programação de softwares. O que eu fiquei mais chocada foi que o ChatGPT é uma invenção muito recente. Foi lançado em novembro de 2022 e começou a ser desenvolvido em 2020, e em janeiro já tinha sido utilizado por 100 milhões de pessoas ao redor do mundo e gerou uma série de sensações e teorias, desde as mais esperançosas até as mais distópicas. Para muitas pessoas, eu incluindo nelas, porque eu tenho uma visão assim bem distópica da realidade, a inteligência artificial chegou a um ponto de inflexão totalmente pronta para dominar e destruir a humanidade. Embora eu realmente acredite que uma parte da humanidade tem uma capacidade tão boa de autodestruição que não precisa de ajuda externa. Outra teoria é que a atualização do ChatGPT, que a OpenAI prometeu para 2023, que seria o GPT-4, terá 100 trilhões de variáveis, que seria o mesmo número de conexões entre os neurônios humanos, o que faria do ChatGPT um software tão ou mais inteligente que nos humanos. Mas o próprio dono da OpenAI já desmentiu essa história. Aparentemente, isso não vai acontecer tão cedo, mas a inteligência artificial tem capacidade de dar grandes saltos, até chegar ao ponto dos cientistas que estudam essa tecnologia terem dado uma esfriada nas pesquisas para frear o desenvolvimento dessa tecnologia que aprende sozinha.
Em janeiro, a Microsoft, dona da Windows, etc., comprou 49% da empresa OpenAI por algo em torno de 10 bilhões de dólares, estimulando o crescimento exponencial de suas tecnologias e do escopo da empresa, que hoje conta com apenas 400 funcionários, é uma espécie de startup, né? A Microsoft disse que o ChatGPT será incluído junto ao buscador da Bing, que junto com os resultados normais das buscas irá apresentar respostas criadas pelo robô. Então, a Google resolveu se movimentar e gerar o lançamento de uns 20 produtos de inteligência artificial só para este ano de 2023. A estrela de todos esses produtos é o Bard, ou Bardo, que era o apelido que eles dão para Shakespeare, né? Um robô de conversação integrada às buscas do Google, que seria uma versão da Google para o ChatGPT. Assim, quando você for pesquisar na Google, dependendo do que você perguntar, além dos links, Além dos links disponibilizados, o Google vai apresentar alguns parágrafos redigidos pelo Bard. O Bard poderá responder perguntas e atender a pedidos complexos, como o ChatGPT já faz. A Google também desenvolveu o Music LM, que é um algoritmo que compõe músicas a partir de uma descrição mais exata. E aparentemente ele gera áudios muito reais, inclusive você pedindo aí, né, para incluir instrumentos, vocais e várias variações diferentes. Cabe inclusive lembrar de algoritmos que já têm sido utilizados que colocam a voz de uma cantora cantando outras músicas, como o famoso áudio da Ariana Grande cantando Piseiro em português ou Michael Jackson cantando músicas da Madonna. Obviamente que a Meta, do Zuckerberg, não ficaria de fora e já estaria desenvolvendo uma IA que produz vídeos a partir de textos que ainda não está disponível para o público, mas que estaria tendo ótimos resultados. Até então, a única coisa que a Meta lançou foi a versão da Shopee do Twitter, né, o famoso Threads. A questão é, a IA estava andando devagar, mas de repente sofreu um salto nos últimos anos e está acelerando mais, rumo a um futuro bem difícil de prever. A mim me parece os diversos picos e booms da própria evolução vividos pelos humanos em épocas da história, considerando desde a Revolução Agrícola até a Revolução Industrial 3.0. Mas afinal de contas, o que é o conceito da inteligência artificial? Esse conceito surgiu em 55 em um artigo escrito por John McCarthy, que era um cientista de computação da Universidade de Dartmouth, e também o Nathaniel Rochester, engenheiro criador do IBM 701, que foi o primeiro personal computer, né, o primeiro computador de uso não militar, Claude Shannon, matemático criador do código binário, o famoso, né, que descreve informações em sequências de zeros e uns, e Marvin Minsky, também matemático criador das redes neurais artificiais, em que circuitos lógicos imitam a organização dos neurônios humanos, que são utilizados basicamente até hoje, né, nos aplicativos de inteligência artificial. O texto escrito por esses 4 cientistas propunha a criação de uma máquina cuja capacidade cognitiva fosse parecida com a nossa, o que foi muito explorado pela ficção científica. Para eles, só precisaria que 10 cientistas se concentrassem no projeto por uns 2 meses que eles conseguiriam montar um plano de ação. Por causa de tantos produtos culturais de ficção científica, nos anos 60, parecia que a IA estava prestes a se tornar realidade, como a cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que o HAL 9000 canta uma música, numa referência a um teste que foi feito em 61, quando o IBM 704 cantou uma música. A galera que vivia no boom desenvolvimentista da grande aceleração no pós-guerra achava que tudo era possível, que a tecnologia seria capaz de tudo. O famoso MIT, ainda nos anos 60, montou um laboratório de IA financiado pelo Pentágono. Obviamente que os maiores interessados nessa tecnologia eram os militares. O laboratório do MIT criou softwares importantes, mas nenhum deles inteligentes. Até que em 66, o cientista Joseph Weizenbaum, que era membro do laboratório, criou o ELISA, um programa digital que, entre aspas, fingia ser uma psicóloga pronta para ouvir seus clientes. Era inspirado no personagem Elisa de Pigmalião, que é uma moça pobre que finge se passar por rica. As pessoas então iam falando, né, digitando sobre diversos assuntos com Elisa, digitando no teclado, e o robô respondia com observações e perguntas bem vagas, típicas do estilo de terapia criado pelo psicólogo Carl Rogers. Aliás, do mesmo jeito que o ChatGPT responde um monte de coisas vagas. Por exemplo, né, eu recentemente pedi ao ChatGPT para fazer um post sobre itens de decoração no meu segundo projeto Chame Arquiteta, e ele respondeu assim com as dicas de decoração extremamente gerais e vagas. Mas, por exemplo, se você dissesse que achava que tinha depressão, a Elisa dizia o quê? Fale mais sobre, ou como você se sente a respeito disso.
A Elisa não era mais inteligente que o menu de atendimento robótico do call center, gente. Mas para a época foi revolucionário. As pessoas pensavam que estavam conversando com uma pessoa de verdade. Em 72, o psiquiatra americano Kenneth Colby criou Perry, um bot que se dizia capaz de reproduzir a personalidade de um esquizofrênico. Óbvio que Perry não era capaz de reproduzir esse comportamento, mas apenas de criar uma simulação bem rasa, assim como Elisa. E aí, em 73, Elisa e Perry foram colocados para conversar. Tipo, como uma psicóloga lidaria com o esquizofrênico? O resultado foi uma conversa desconexa, sem pé nem cabeça, em que cada bot apenas repetia o que o outro dizia. Igual aquele meme do trote da Beth, lembra? A mulher da escola de dança, que não percebe que está, na verdade, conversando com ela mesma? Em 84, cientistas de Stanford criaram o Psyche, uma tentativa de criação de inteligência artificial inspirada na palavra psique, que fosse parecida com o HAL 9000, de 2001, Uma Odisseia. Seria um robô capaz de raciocinar sobre qualquer coisa, ou o que eles chamam de IA forte, em oposição à chamada IA fraca, que é capaz de fazer apenas uma tarefa, como o algoritmo que recomenda filmes na Netflix, por exemplo. Apesar de parecer um projeto do professor Pardal, esse projeto foi levado muito a sério e foi financiado por 20 multinacionais americanas e contou com uma equipe de 400 cientistas para ensinar o computador. O projeto era de interesse nacional, mas ainda em 95, 11 anos depois, não tinha chegado a lugar nenhum e foi finalizado. O maior problema, gente, era a quantidade quase infinita de dados que precisavam ser inseridos praticamente manualmente na máquina para que o robô conseguisse entender o contexto das coisas. Todas as coisas e as palavras e as relações semânticas infinitas entre elas teriam que ser ensinadas ao robô, o que seria inviável. Então, nos 20 anos que se seguiram, o desenvolvimento da IA estacou e a própria ideia ganhou ares de pseudociência, sabe? Apenas possível filmes de ficção científica. Contudo, por volta do ano 2015, a pesquisa da IA voltou a sofrer progressos, mas o preconceito era tão grande que os cientistas passaram a chamar a ideia de aprendizado de máquina, machine learning em inglês, um termo que também é mais adequado para os aplicativos recentes que são capazes de aprender sozinhos, sem que o usuário precise ensiná-los. Então, aparentemente, a revolução realmente começou. Surgiram tecnologias capazes de reconhecer o conteúdo de fotos, completar textos, recomendar produtos com base nas suas preferências anteriores e etc. Muitos desses algoritmos são utilizados para a gente diuturnamente e a gente nem mais se dá conta. Até que chegou, né, após pandemia e a revolução trazida pelo ChatGPT. Ano passado, além do ChatGPT, foram lançadas outras tecnologias disponíveis para o público, como o Midjourney e o Stable Diffusion, que usam a inteligência artificial para criar ilustrações praticamente do nada a partir de pedidos dos usuários, mas que são aplicativos pagos, obviamente. Contudo, foi também em 2022 que apareceu a primeira grande polêmica envolvendo a inteligência artificial. Tem muita polêmica, gente, mas esse aí foi a primeira, né? Que foi relacionada ao aplicativo Lambda, da Google, que foi desenvolvido por um grupo de pessoas como Blake Lemoine. O Bard, que está para ser lançado esse ano, usa uma versão simplificada do Lambda, que é um algoritmo capaz de entender perguntas e respondê-las, tipo o ChatGPT mesmo. No ano passado, o Lemoine, gente, inculcou que o algoritmo tinha adquirido consciência e publicou a famosa conversa que teve com o robô em seu blog e depois saiu dando um monte de entrevistas. Numa dessas entrevistas, ele disse que o software, né, parecia uma criança de uns 8 anos que tinha algum conhecimento de física e que o Lambda precisava de um advogado porque ele era uma pessoa. Lemoine foi demitido da Google e pediu para que os colegas cuidassem de sua, abre aspas, criança, fecha aspas. Lemoine parece que endoidou de vez, né, gente? Ele deixou-se levar pelo lúdico e atribuiu qualidades e habilidades a um robô que não as possui. O Lambda não tem consciência. Ainda. Para pesquisadores do assunto, tecnologias como ChatGPT e Lambda são papagaios, algoritmos repetidores, baseados em análises estatísticas de uma quantidade enorme de dados. Eles representam palavras pelas suas relações entre si, e seria, entre aspas, apenas isso. Segundo a linguista Emily Bender, esses algoritmos não têm intenção de se comunicar com o mundo ou criar qualquer conexão conosco.
Basicamente, o ChatGPT e outros modelos de linguagem são inteligências probabilísticas, ou seja, constroem frases juntando palavras com alta probabilidade de aparecerem juntas em textos que foram escritos por outros seres humanos, baseando em tudo que já foi publicado na internet por pessoas. Por isso, inclusive, que às vezes os textos resultantes parecem meio vagos ou lembram outros textos que a gente já leu, ou pior, passam informações erradas. Aliás, fica aqui uma dica da grande irmã da Big Sister para vocês. Não usem o ChatGPT como Google, como uma ferramenta de pesquisa. Muitas vezes a gente não consegue atestar a veracidade das informações que ele mostra. Aparentemente, quando você faz uma pergunta ao ChatGPT, o robô não sabe o que você está dizendo. Ele não interpreta ou compreende a pergunta como uma pessoa faria. O que ele faz é olhar as palavras presentes na pergunta, checa numa velocidade enorme quais outras palavras que costumam aparecer junto e monta uma resposta. E assim, quanto mais pessoas perguntam e quanto mais específicas forem as perguntas, mais o algoritmo, entre aspas, aprende a responder melhor. Basicamente, no que eu já testei, o ChatGPT não é capaz de raciocinar ou gerar nenhuma solução original. Ele, na verdade, reorganiza e repete coisas que outras milhões de pessoas já disseram na internet, inclusive sem saber se a resposta é verdadeira, ou seja, um papagaio. Um exemplo foi uma pesquisa que eu resolvi fazer sobre a Maria Firmina dos Reis, que foi um dos roteiros que eu escrevi aqui. E eu falei, vou perguntar ao ChatGPT o que ele acha sobre Maria Firmina. Como era uma pesquisa sobre uma pessoa que existiu da história, ele começou a colocar um monte de informações que inclusive eram contraditórias. Cada vez que eu fazia uma pergunta, ele me dava uma resposta que talvez contradizia a resposta que ele já tinha me dado. E aí realmente eu percebi que para uma pesquisa sobre uma informação, o ChatGPT talvez não seja muito confiável. Essas informações que eu disse anteriormente, elas foram explicadas num artigo escrito pela Emily Bender e outras autoras, mas gerou uma treta interna tão grande esse artigo que mesmo não citando o Lambda no texto, estava citando mais o ChatGPT, causou a demissão de duas de suas autoras, Trinity Gebru e Margaret Mitchell, que trabalhavam na Google. Mas e aí, como é a base desse ChatGPT e os seus robôs parentes? O ChatGPT e o Lambda são baseados em uma rede neural chamada Transformer. Lembra que eu falei da rede neural anteriormente? Que foi criado pela Google em 2017 para fazer traduções, inclusive muito boa, mas que se revelou muito boa para ser aplicada em bots de perguntas e respostas. A Transformer consegue analisar vários blocos de texto ao mesmo tempo, utilizando várias cabeças, entre aspas, simultaneamente para isso, ou seja, vários bots ao mesmo tempo. E assim, ela analisa uma quantidade enorme de dados e escreve textos inéditos, recombinando palavras e frases e usando sinônimos. E, inclusive, podem gerar livros inteiros. Só que, nesses livros, não existem ideias novas. Nada é inédito, apenas novas formas de apresentar ideias já criadas por humanos, o que vai trazer até uma discussão sobre direitos autorais e plágio. E como é uma ferramenta de repetição, o ChatGPT também pode propagar erros. Por exemplo, em seu primeiro teste, o Bard, a versão do Lambda da Google, acabou respondendo uma pergunta errada. E muitas pessoas que usaram o ChatGPT nas primeiras semanas também relataram respostas erradas. A Google demorou mais para lançar o Bard porque ela é uma empresa muito maior do que a OpenAI e eles se sentiram assim mais preocupados em lançar um algoritmo que cometia erros do que uma startup. Atualmente, o próprio aplicativo do ChatGPT avisa que temos que tomar cuidado com a precisão das informações apresentadas. Existem muitos riscos ao utilizar as inteligências artificiais de perguntas e respostas. Um deles é que o robô diga coisas perigosas, repetindo opiniões de humanos perigosos. Um exemplo disso aconteceu em 2016 com o bot Tai, que foi criado pela Microsoft para bater papo no Twitter. E como o Twitter é uma terra de ninguém, na verdade hoje em dia o Twitter é uma terra de alguém, que se a gente jogar uma lona vira circo e se cercar vira hospício, em menos de um dia o Tai já estava ofendendo 24 diferentes direitos humanos, soltando comentários racistas e antissemitas, simplesmente porque se alimentava de comentários semelhantes de usuários racistas e antissemitas da plataforma. Ou seja, não adianta a inteligência artificial ser inteligente se os seres humanos em que ela se espelha não o são. E isso pode acontecer com o ChatGPT porque ele se treina utilizando textos copiados da rede.
Os algoritmos, como bem sabemos, são educados por meio de vieses e visões hegemônicas, tendendo a reforçar preconceitos humanos, principalmente porque o robô não consegue aprender a ética e os valores morais humanos. Assim, ele vai repetir as opiniões que estão mais frequentes na internet ou que têm mais força. Eles não têm ainda a habilidade de perceber, olha, talvez essa frase que eu vou dizer seja close errado. Muitos humanos também não têm essa capacidade, né? Por exemplo, em 2014, a Amazon desenvolveu um software para selecionar candidatos para carreiras na empresa, tipo um RH robô, porque eles recebiam milhões de currículos e eles resolveram criar um robô que facilitasse a vida deles. Mas aí ele percebeu que para vários cargos o bot reproduzia o machismo social ao recusar currículos femininos. Na verdade, os cargos mais altos nas áreas de engenharia eram ocupados apenas por homens. E assim o robô entendeu que isso era o certo, isso era o padrão. Logo, ele passou a recusar porque ele entendeu que era só homem que podia ir para os cargos de engenharia. Vocês estão entendendo como é que é complicada essa questão, gente? Então a Amazon abandonou o uso do software logo depois. A reprodução de preconceitos ficou tão absurda que até a Amazon, que não é exatamente a terra que mais respeita os direitos humanos e a ética, achou que era melhor abandonar o projeto. Pelo menos para mim, o problema maior que essas experiências com IA revelam não é o medo de que elas acabem com a humanidade, mas sim de estarem expondo muito da podridão que o nosso sistema patriarcal, racista e capitalista impregnou em muitos humanos. Se o ChatGPT e outros se baseiam em textos humanos que podem ser errados, que podem ser preconceituosos, ele vai produzir conteúdos errados e preconceituosos. Como a própria reportagem da Super Interessante diz, abre aspas, a inteligência artificial não existe dentro de um vácuo. Ela não é, nem tem como ser, isenta. Fecha aspas. Ou seja, os chats GPTs da vida não são apenas papagaios, mas papagaios que interpretam preconceitos hegemônicos como padrão e replicam esses preconceitos. E quem diz isso é Ana Frazão, professora de Direito da Universidade de Brasília, coautora do Marco Legal da Inteligência Artificial, que é uma PL brasileira que procura regular o uso da IA aqui, que inclusive propõe uma classificação dessas tecnologias em uma ordem de risco aos humanos. Quais são as tecnologias que menos geram risco, talvez essas de conversa, ou talvez uma tecnologia utilizada para olhar os seus dados médicos ou olhar os seus dados bancários, que aí seriam de alto risco. Outra questão importante tem a ver com ética e plágio. Mesmo que os algoritmos sejam treinados para apenas reproduzir informações corretas e objetivas, baseadas na ciência, mesmo assim poderia dar bode. Primeiramente porque, convenhamos, ciência objetiva e, entre aspas, correta não existe. Toda ciência tem um viés político. Mas vamos lá. Em 2022, a Meta do Zuck publicou o Galáctica, que era um bot que se dizia capaz de explicar, resumir e até escrever artigos científicos após ler uma base de uns 50 milhões de artigos existentes, escritos por humanos. Só que quando foi liberado, o robô começou a soltar artigos com dados confusos e errados. E até conseguia escrever artigos autênticos, só que cheio de informações falsas. Ele criava textos que pareciam verdade, que pareciam embasados na ciência, mas com informações incorretas. O cientista de computação Michael Black alertou que, abre aspas, isso pode começar uma era de deepfakes científicos, fecha aspas. O negócio foi tão complicado que após 3 dias de lançamento a Meta tirou o Galáctica do ar e não recolocou. E aí chegamos ao dia a dia, às redes sociais. Como é que fica? Como eu imagino que vocês já sabem, as redes estão infestadas de bots que criam contas falsas, que replicam informações falsas, que seguem pessoas. Inclusive, você consegue comprar seguidores, que são o quê? Bots. Só que ainda são tecnologias fáceis de rastrear e combater. Mas e se tornarem mais sofisticadas no futuro? Elas poderão se passar por humanos e até criar e gerar novos usuários nas redes de forma autônoma. Seriam robôs gerando outros robôs e poluindo a internet. Como se os humanos já não fizessem isso, né, gente? O ChatGPT consegue evitar a reprodução de temas inadequados e violentos, por exemplo. Eles conseguiram atualizar o software, então se você pedir para ele te dar uma fórmula para uma bomba atômica, ele não vai te dar. Mas ainda não consegue combater o plágio em textos acadêmicos. Mesmo que as escolas e universidades proíbam o uso do ChatGPT para fazer trabalho, como identificar se um trabalho foi plagiado com um robô? Aparentemente é muito difícil para uma pessoa comum identificar se o texto foi gerado por inteligência artificial, dependendo da área.
A própria OpenAI criou uma ferramenta chamada All-Text Classifier, que promete identificar textos criados pelo ChatGPT, mas a eficiência do próprio software é muito baixa, em torno de 25%. A solução, então, que eles estão desenvolvendo é uma espécie de marca d'água, que seria a repetição de padrões específicos em todos os textos gerados pelo ChatGPT, que para nós humanos não seria perceptível, mas que seriam percebidos pelos bots de checagem. Mas voltando à ideia da criação de um bot que tenha inteligência artificial geral, com as tais 100 trilhões de parâmetros e conexões de cérebros humanos, como foi dito, né, que seria o GPT-4, aparentemente, por enquanto, é financeiramente e logisticamente inviável. O custo de uma tecnologia assim ficaria na casa dos 30 bilhões de dólares, o que não é impossível para essas fintechs, tipo a Google. Mas a infraestrutura seria muito grande e demoraria em torno de 2 anos para conseguir processar 100 trilhões de dados. Por enquanto, ainda não vai ter essa inteligência artificial que emula o cérebro humano. Primeiramente, porque os cientistas envolvidos nas pesquisas resolveram dar uma desacelerada nessa tecnologia, que está andando muito rápido e fora de parâmetros jurídicos e éticos que os humanos têm atualmente, mas principalmente porque, no fim das contas, a produção de pensamentos humanos através das sintaxes nervosas dos nossos neurônios ainda não foi totalmente explicada pelos cientistas. Então ficaria difícil uma tecnologia ser criada para realmente imitar a capacidade criativa humana. Até porque o nosso intelecto também depende de capital social. Nem nós, humanos, aprendemos as coisas sozinhos do nada e tiramos totalmente as ideias da cartola. E lembro aqui da frase do Isaac Newton, né? Se eu cheguei mais longe, foi porque eu estava apoiado sobre os ombros de gigantes. Mesmo assim, a nossa habilidade comunicativa não vem da mera recombinação de palavras. E nós temos a capacidade de amplificar as nossas habilidades e construir a nossa realidade. Eu, sinceramente, não acho que a inteligência artificial irá substituir a gente tão cedo. Mas, de qualquer forma, eu sinto que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Porque eu sempre me lembro da frase sábia que o Sr. Weasley disse para Gina em Harry Potter e a Câmara Secreta. Nunca confie em nada que é capaz de pensar se você não pode ver onde fica o seu cérebro. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir mais um episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram e no TikTok em @agrandeirmã. A reportagem utilizada para esse roteiro foi publicada na edição 443 de fevereiro de 2023 da revista Super Interessante. Mas gostaria de lembrar que esse roteiro não foi produzido por uma cientista de dados e por isso talvez algumas informações não sejam totalmente acuradas. Mas eu tentei criar um roteiro mais adaptado para pessoas comuns, como eu e vocês que estão ouvindo, possam entender. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona, patrono ou patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Bem, agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.